Dando continuidade à aula de destilação, na nossa segunda parte veremos alguns conceitos simples que vão nos ajudar a entender como é feito o projeto de uma coluna de destilação, uma torre de destilação. Temos o intuito aqui de estudar essa operação unitária, onde nós temos uma mistura de componentes numa fase líquida e, adicionando calor a essa mistura, nós vamos gerar uma fase de vapor com a intenção de separar os componentes mais voláteis. No caso inicial do nosso estudo, vamos considerar uma mistura binária, ou seja, uma mistura com dois componentes. Então, nós vamos querer gerar um vapor rico naquele componente que é mais volátil e retirá-lo numa certa composição, uma certa porcentagem elevada no produto de topo. Então, essa destilação ela é realizada num equipamento, numa torre, e essa torre ela é dividida em várias seções, através de pratos ou bandejas, e esses pratos eles fracionam essa coluna de forma que em cada etapa, ou seja, a passar por cada prato desse, o vapor vai se tornando mais rico no produto volátil e o produto menos volátil ele vai se concentrando na fase líquida que desce pela coluna até chegar no estágio mais inferior. Então nós vamos ver o esquema de uma coluna de destilação para entender como ela funciona e depois veremos como é feito, quais são algumas considerações sobre como é feito o projeto de uma coluna, para que a gente possa entender alguns conceitos relacionados a esse equipamento. Esse esquema mostra uma sequência de estágios, onde o estágio, no caso de uma coluna fracionada, vai ser um prato. Esses pratos eles são perfurados e eles têm uma abertura lateral. Pela abertura lateral, desce a fase líquida, que aqui é chamada de L, e a composição da fase líquida é representada pelas frações molares, ou frações mássicas, simbolizadas pela letra X. O vapor ele vai passar pelas perfurações ou pelas válvulas, se for o caso, desses pratos. Eles têm várias perfurações e, em alguns casos, esses pratos eles podem ter válvulas ou borbulhadores. São os casos mais sofisticados para garantir um borbulhamento, uma distribuição melhor do vapor na fase líquida. Então o vapor vai subindo, passando por essas perfurações. Nós vamos chamar o vapor de V e a composição das substâncias no vapor serão representadas pela letra Y. Como nós estamos estudando uma mistura binária, então, todas as vezes que eu me referir a X e a Y, eu estou me referindo à composição do componente mais volátil. X quando ele está no líquido, Y quando ele está no vapor. Porque numa mistura binária, se eu conheço a composição de um dos componentes, subtraindo esse valor de 1, eu tenho a composição do segundo componente. Então, para evitar confusão na simbologia, vamos considerar que nós estamos acompanhando apenas o produto mais volátil. Então aqui eu tenho uma sequência de estágios. Nós vamos estudar as operações unitárias com transferência de massa, entre elas a destilação, utilizando o conceito de estágio, e cada prato na coluna vai ser um estágio. Uma sequência de estágios é conhecido como a cascata. Então as fases líquido e vapor, eles vão passando por esses estágios. Nesse esquema estão em contracorrente, o vapor vai subir pelos estágios e o líquido vai descer pelos estágios. Então, quando eles chegam no mesmo estágio, eles vão ter um contato. Esse vapor ele é borbulhado na fase líquida, que vai se acumulando até uma certa altura em cada prato. E nesse contato vapor líquido, nós temos a transferência de massa. O que acontece é o seguinte: quando a bolha de vapor entra em contato com a fase líquida, através da interface, esse vapor está mais quente do que o líquido. Então, o vapor transfere uma certa quantidade de calor para o líquido. Se o líquido contém componentes voláteis, devido a essa quantidade de calor que ele absorveu, esses voláteis passam para a fase de vapor, eles evaporam. Então eles são transferidos do líquido para o vapor. Consequentemente, como o vapor perdeu uma parte do seu calor, se ele possui componentes menos voláteis, o que a gente não quer que esteja presente, o que é que vai acontecer? Como ele perdeu o calor, o menos volátil condensa. Então, nesse momento do contato entre o líquido e o vapor, há uma troca de massa entre eles. O líquido transfere o mais volátil para o vapor e o vapor transfere o menos volátil para o líquido. Isso vai acontecendo em cada um desses estágios. Aqui nós temos uma sequência de 3 estágios. Nós, por convenção, começamos sempre a numerar
de cima para baixo. Então, observem que o prato N é esse aqui. Se ele é o prato N, o prato que está logo acima dele tem uma numeração menor. Então, vai ser o N-1, logo acima vai estar o N-2 e assim sucessivamente. E abaixo dele estarão os de numeração maior. Então, temos o prato N+1 logo em seguida, depois virá o N+2 e assim sucessivamente. Então, isso significa que o primeiro estágio é o estágio do topo, é aquele de onde vai sair o meu produto. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte, nós temos um estágio N e vamos entender os símbolos que nós vamos usar daqui para frente. Esse índice que nós utilizamos tanto para V e L como para X e Y, esse índice me diz de onde é que está vindo essa quantidade, essa composição ou essa quantidade de líquido ou vapor. Então, o líquido N-1, Ln-1, é a fase L, né, que nós chamamos na destilação essa fase líquida de refluxo. Então, Ln-1 é um refluxo, porque ele é L. E N-1 está me dizendo que ele vem do prato N-1. Consequentemente, a composição X dele também vai ter um rótulo N-1, porque com esse rótulo eu sei de onde vem essa fase L com composição X. Da mesma forma, a fase V, índice N, é o vapor que veio do estágio N e a composição YN é a composição desse vapor, que estava no estágio N. Então, a gente vai colocar esses rótulos nas fases V e L e nas composições X e Y para indicar de onde está vindo cada uma dessas quantidades. E o que nós vamos realizar aqui é um balanço de massa. Nós vamos ver que o balanço de massa no estágio é muito importante para que nós possamos compreender as equações de projeto. Nós vamos concentrar a nossa atenção no projeto de destilação, assim como nos próximos tipos de operações unitárias que se assemelham à destilação, nós vamos concentrar nossa atenção somente no balanço de massa. Outros fatores, como a entalpia, a energia de um modo geral, influenciam, obviamente, o projeto da coluna, mas nós vamos nos prender nossa atenção ao balanço de massa e com essa consideração a gente já conseguirá entender bastante coisa do projeto de uma coluna. Então aqui tem o prato N, um genérico qualquer, lá na coluna, e eu quero fazer um balanço de massa em torno desse prato. Então o meu sistema para fazer o balanço de massa vai ser essa área tracejada que engloba o prato que representa um estágio N. Vamos lembrar também que o conceito de estágio me diz que é uma seção do equipamento, uma parte do equipamento, onde duas fases distintas vão entrar em contato. Esse contato tem que ser muito bem realizado para que ocorra a transferência de massa entre as fases e, mecanicamente, nós sejamos capazes de separar essas duas fases. E isso está sendo representado aqui. Numa bandeja ou num prato perfurado de uma coluna de destilação, nós temos um meio de controlar um acúmulo de líquido. Então esse líquido vai descendo e vai se acumulando sobre a bandeja. Ele não passa pelas perfurações porque a pressão do vapor sob a bandeja é grande o suficiente para evitar isso. Então existe uma forma de nós controlarmos o nível de líquido que vai se acumular aqui. Se atingir esse nível, ele começa a transbordar e escorre pela lateral para o prato logo abaixo. Lá embaixo o líquido se acumula novamente. Quando atingir o nível máximo, ele transborda para o nível logo abaixo. E assim acontece em cada um dos estágios. Pela parte inferior, o vapor vai borbulhando nesse líquido e a gente criou o contato entre as duas fases. Como eu tenho uma fase de vapor e outra de líquido, elas vão se separar mecanicamente. O vapor continua subindo para o estágio logo acima e o líquido continua descendo para o estágio logo abaixo. Então, dessa forma, eu tenho aqui caracterizado, de acordo com o conceito de estágio, né? Cada prato desse vai representar um estágio. Repetindo, o estágio é a parte do equipamento onde duas fases distintas entram em contato íntimo e, mecanicamente, essas fases são separadas. E aqui o borbulhamento é muito intenso. Nós criamos muitas bolhas, que é para que a área de contato entre o líquido e o vapor seja realmente elevada e a transferência de massa seja eficiente. Então vamos fazer aqui um balanço de massa em torno desse estágio. Vamos fazer o balanço global. O que está chegando ao prato N é o vapor que vem lá de baixo. Como eu falei que os pratos são numerados de cima para baixo, se o vapor está vindo do prato logo abaixo, né, então é o vapor Vn+1. Aqui está ele. E o que está entrando no prato N também é um líquido, só que o líquido está vindo contra a corrente, está vindo do estágio logo acima.
E como ele está acima, vai ser o Ln-1. Então, o que chega nesse prato N é o vapor que vem de baixo e o refluxo, ou o líquido, né, que vem de cima. Isso tem que ser igual à massa que está deixando o estágio N. Se está deixando o estágio N, o vapor vai se chamar Vn e o refluxo, né, a fase líquida, vai ser Ln. Então, a massa que entra no estágio N é igual à massa que está saindo do estágio N. Esse é o balanço global. O balanço por componente é só multiplicar V e L pelas suas composições. Vn mais 1 vezes Yn mais 1 mais Ln menos 1 vezes Xn menos 1. Aqui é o que está chegando. É a quantidade da minha substância de interesse, tanto no vapor como no líquido. Isso tem que ser igual a Vn vezes Yn mais Ln vezes Xn. Então, na primeira linha eu tenho o balanço de massa global, considerando todo o líquido e todo o vapor que entra e sai do prato N. E aqui eu estou fazendo o balanço de massa em relação ao meu produto, considerando quanto dele está no vapor, quanto dele está no líquido. Também a quantidade que chega e a quantidade que deixa o prato N. Então, esse balanço de massa é válido para todos os estágios. Para o estágio N, para o estágio N-1, só vai mudar o índice, mas o formato da equação é a mesma. E nós vamos utilizar esse formato aqui de equação, esse balanço de massa, para compreender alguns conceitos que são utilizados no projeto para se construir e para se obter o objetivo desejado de uma coluna de destilação, que é o que nós veremos na próxima parte. Vamos começar olhando a coluna, como é que funciona uma coluna. Teremos o esquema de uma coluna de destilação para compreender cada uma das partes dela e logo em seguida faremos o balanço de massa para construir um método de projeção dessa coluna.